Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui nas tardes de segunda-feira. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui para aquele nosso bate-papo. A gente abre praticamente a nossa programação de entrevistas, né? Do Mundial e Você. Você já sabe, né? Mundial Podcast é um Mundial e Você em versão estendida. Toda segunda-feira, às 16 horas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui. Vamos falar, sabe do quê? De coragem. E como essa mulher teve coragem nessa vida e fala até para as crianças. E isso é muito legal. Eu estou recebendo aqui hoje ela, Carla Brandão. Bem-vinda! Samira, eu tenho muita honra de estar aqui. Você é uma mulher muito inteligente. Suas entrevistas são maravilhosas. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Vamos para mais um papo. Mais um papo. Obrigada pelo carinho, viu? Sempre. Você é sempre muito bem-vinda aqui na Vibe Mundial. Ela tem uma energia, ela tem uma vibe daquelas bem positivas. E a gente vai se contagiando porque é falar de felicidade, é falar de coragem, é falar de confiança, é falar da vida com tanta história legal, não é? Porque a Carla, gente... Tanto que no Instagram dela tá bem legal, você já segue aí, é Carla Brandão 11. O Doni vai colocar aqui pra gente. E o Jean tá lá no estúdio do ar. Eu nunca falo do Jean aqui, né, Doni? O Doni que me acompanha aqui no estúdio Vibecast. O programa é transmitido também em outro estúdio, nosso estúdio de podcast aqui na Vibe Mundial. E o Jean faz essa transmissão ali no nosso estúdio do ar dos 95,7 FM. Então, olha, sem saber, nós temos 2 sonoplastas ao mesmo tempo no comando. E palmas para os sonoplastas Arrasou. Que fazem a rádio pro ar, né? Exatamente. Você que trabalhou muito tempo em TV e rádio também. Trabalhei na Rádio Ó, Bandeirantes, exatamente. Sem eles, a gente não consegue estar na frente do microfone. Não, o microfone nem estaria ligado, que eu teria que Exato. sair daqui para ligar. Gente, nos acompanhe, porque é muito bom isso. Fazer rádio é muito bom, né? É muito bom. Você tem aquela sensação do agora, que É. é o que a gente promove aqui, Sim. e também de saber que pode ser útil em tempo real para muita gente. É verdade. E aqui você sabe, né, que nós temos o Jornal da Boa Notícia. Sim, eu adoro. Estamos completando Adoro. 30 anos no ar. Meu Deus, 30 anos já. 30 anos de Jornal da Parabéns. Boa Notícia. Eu estou à frente do jornal há 25 anos. Meu Estou indo para Deus, 25 parabéns, anos e é um Samira. orgulho a gente saber o quanto nós nos transformamos também É. no momento que a gente vai em busca das boas notícias. E elas existem. Existem, deveria ser mais propagado. É. Porque quando a gente sintoniza com alguma coisa boa, mais coisas a gente atrai. E não nos ensinaram isso, né? Né? A frequência vibracional. Você está Sim. falando aqui da escala Hawkins. Sim, exatamente. A Carla, gente, é maravilhosa. Ela é jornalista, psicoterapeuta, mentora. Né? Agora está de mentora Eu sou também. mentora. E escritora. Ela tem 2 livros publicados. Sim. Esse é o primeiro, né? É o primeiro, em Dou e 2018. Coragem. 2018, Dou e Coragem, manual divertido de viver o agora. Aqui na minha mão tá a 4ª edição. Já passou? Já. Já passou de 4ª edição. Tem que olhar para a câmera? Ah, Para mostrar o livro. Ah, tá aqui, ó. Muito bom. E é também autora de um livro infantil que é o Amiga Coragem. Eu já trouxe aqui uma outra Sim. vez. E é um motivo de muito orgulho para mim, porque vai para escolas. Escolas levam como leitura obrigatória. Para bibliotecas públicas já fui contratada para levar esse conteúdo para crianças. Bibliotecas da cidade de São Paulo. Tem palestrado para criançada? Para criança a gente não fala palestra, né? A gente fala roda de conversa. Ai, que delícia. Porque é uma coisa mais fluida, mais tranquila, mais gostosa, mais alegre. Tem brincadeira, tem um pouco mais de interatividade. E eu também levo de uma forma lúdica, senão elas não vão entender Sim. muitos significados que a gente quer passar. Apesar de eu ter um jeito que eu acho que é um grande trunfo meu, que é a praticidade. Eu uso muita coisa para a pessoa entender metaforicamente, que eu acho que ajuda bastante até o adulto. A Carla, gente, é muito legal isso que ela está falando, né? Porque ela acaba se envolvendo com o público infantil, né, Sim. Carla? Com o adolescente, né? O Sim. infanto-juvenil e com o público adulto. Sim, e inclusive as pessoas também adultas, mas também na terceira idade, ou entrando numa transição de carreira, já passando para uma fase mais madura da vida, porque eu também
passo por isso, tenho 57 anos, fiz ontem. E aí eu também... Parabéns! Obrigada! Recebi seu abraço, falei que hoje eu queria presenciar, fiquei feliz. Foi mesmo. E a gente percebe também que a gente tem um outro público que precisa também de uma atenção especial, de uma forma de falar diferenciada ali na frente. Muito bom. Ó, já temos aqui pessoas entrando no nosso YouTube. Gente, eu não falei ainda, mas acessa o nosso YouTube, Vibe Mundial. Todos os programas que nós fazemos ao vivo são transmitidos pelo YouTube e o Mundial Podcast tem a vantagem de ter uma transmissão simultânea. YouTube, Instagram e no Dial 95,7 FM. Você pode nos acompanhar. Até o Jean Lorusso mandou aqui uma mensagem. Tamo junto, Jean. E quem? A Norato. Gosto muito do seu programa. E o programa só é feito assim com tanto carinho porque tem vocês ouvintes. Exatamente. Eu escrevi um livro, mas se ninguém lê, não serve para nada. Exatamente. A gente fala no microfone, compartilha conhecimento, mas se ninguém ouvir, não serve para nada. Exatamente. Então, ó, o celular tá caindo aqui. Pessoal, é só acessar o nosso YouTube. Vamos bater um papo aqui incrível, super importante. Em alguns momentos tem informações muito importantes aqui para todos nós. Vamos falar sério também. Pode mandar sua pergunta. Eu acho que é importante essa troca, né, Carla? Eu acredito que, tanto que o nome do livro é hashtag Doe Coragem, porque eu acredito que o hashtag é o símbolo do compartilhar nesse mundo moderno. As páginas são tracejadas para que você destaque e dê para alguém que você queira, da sua família, que esteja precisando. E você pode doar coragem. E eu acredito que o verbo do século é o compartilhar. Eu sempre, quando eu fiz a minha transição ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi, eu ensinava para meu filho quando eu chegava em casa. E eu acredito que a gente tem que passar pra frente o que a gente achou de legal. Você que tá ouvindo a gente agora, assistindo a gente agora, se alguma coisa for útil pra você, chega em casa e conta pra alguém da sua família, compartilha. E vai ouvir. Eu também acho, A gente tem que parar. É que hoje todo mundo acha que ninguém está mais ouvindo o outro. Rubem Alves tem uma frase, eu não sei exatamente como é, mas ele fala muito do poder da escuta. Sim. Tudo a boa comunicação, ela não é feita pelo que você fala, mas pelo que você escuta. Não é nem ouve, escuta. Escuta, né? Tem até um texto dele bem interessante, se você quiser procurar aí. Anotem o poder da escutatória. E é bem interessante a gente entender o quanto escutar faz um movimento, porque a grande maioria não escuta. Estamos num momento, principalmente agora, onde tudo é questão de você querer dar sua opinião o tempo todo. Então, muitas vezes eu, em terapia, em consultório, eu pergunto assim, você quer que seu marido mude, você quer que seu filho, deseja muito que seu filho te escute, que te ouça, que mude. Você quer que seu chefe mude, mas você está mudando? Eu tenho esse jeito meu de uma forma ou outra, fazer a pessoa entender de forma rápida, para ela mudar rápido, para ela ser feliz mais rápido. A gente sofre muito. Quando que você foi para psicanálise? Você é jornalista, sim, de formação, radialista também. Também, trabalhei em rádio por conta disso. Para quem não sabe, ela foi produtora do Faustão, na Band. Diretora. Diretora? Diretora de conteúdo. Ó, que lindo, gente. Não, mas não faz mal também, porque o produtor... o produtor é o cara mais importante de um veículo de comunicação. Sem ele, não existe nada que se faça na frente das câmeras de um microfone. Eu também sou produtora raiz, sabe? Porque e o produtor é aquele que escolhe o que você está vendo, o que você vai ver. É ele que vai escolher o que você vai assistir. Exatamente. Então é isso. Mas eu fui também, eu tenho uma carreira sólida muito legal em comunicação. No Hoje em Dia da Record, eu implementei esse programa na televisão brasileira. Legal. Eu tenho muito orgulho disso. Fui para o SBT, fiz muita coisa bacana na emissora que eu amo, do Silvio Santos, mas aliás, foi no SBT, aproveitando o gancho que você me perguntou, quando eu estava no SBT, eu tive um momento muito difícil da minha vida pessoal, e eu perdi a minha avó, eu estava doente, a minha mãe também estava doente, as duas estavam internadas na mesma UTI do mesmo hospital, eu tinha que passar na minha avó, depois na minha mãe, depois na minha avó, para não levar infecção. Porque a minha avó provavelmente não iria aguentar, como não aguentou. E eu tinha acabado de separar-me, de ter uma separação conjugal. Então, literalmente, meu mundo caiu. E eu estava precisando não cair, porque eu era a sua irmã mais velha, a sobrinha mais, né, a mais velha. E eu olhei para frente e falei, se eu cair, lascou. Eu vou ter que reunir todas as minhas forças, o que eu for possível, para me reerguer. Tive ajuda, claro, dos meus familiares, da minha irmã. E a partir dali eu comecei... Eu um dia ligava para uma amiga,
no outro dia para outro, fazer rodízio. Não sei se vocês fazem isso. Um dia ligar para outra. Só que o problema dela, a forma dela enxergar, é sob o ponto de vista dela, pessoal. Não tem uma técnica, né? E até que eu percebi que estava sendo feio isso para mim, estava sendo ruim, atrasava a minha vida, porque não me ajudava muito. E aí eu procurei, a partir dali eu comecei a entender e procurar desenvolvimento humano. E vou falar a verdade, já que estou na Rádio Mundial, um start, um gatilho, foi um livro da Roberta Peporini que ela me deu, uma amiga querida, que trabalhava no SBT comigo, jornalista, do Gasparetto. Ah, é? Verdade. Já me perguntaram o nome, eu não lembro. Esse livro, não lembro. Eu não lembro o nome. Mas foi um livro de Gasparetto que eu olhei e ele falava muito essa coisa da autorresponsabilidade, né? Ele botava o dedo na ferida. E eu falava assim, não adianta delegar para ninguém, passar para frente. Sou eu comigo mesma. E dali eu comecei a pegar tijolinho por tijolinho e começar a construir de novo a minha história. E aí me tornei, ao longo do tempo, a psicanálise veio por fim. Eu virei tanta coisa, eu fiz tantos cursos, cursos de desenvolvimento humano, coach muito sério. Fiz curso de inteligência emocional com Daniel Goleman, que é muito sério, é um papa da inteligência emocional. E a psicanálise, em suma, para também poder, e cada vez eu estudo mais, para poder entender a mente humana e poder ajudar as pessoas. Você fazia terapia nesse período? Ah, eu fiz a vida inteira, desde que eu era criança, jovem. Você já fazia terapia? Eu fazia. Minha mãe me levou numa terapeuta que era aqui na Paulista, era um senhor que já fazia cromoterapia, um monte de coisa diferente. Ela já era uma mulher muito moderna, minha mãe. E eu me espelho muito nela, falo muito dela nas palestras. Então eu fiz terapia desde sempre. Sempre me vi fazendo terapia. As pessoas te perguntam, por que fazer terapia? Eu acho que eu já falo antes. Mas Né? é uma boa pergunta. Não é por que fazer terapia, né? Porque eu acho que as pessoas, elas... Hoje é mais aberto, né? A gente Sim. tem aqui uma programação que Sim, incentiva, estimula, exato. né, os processos terapêuticos, mas é uma questão que por muitos e muitos anos foi deixado de lado. Antigamente era questão de quem fazia terapia era tido como louco, né? É triste, né? É triste, mas assim, ainda bem que está sendo mudado. Demora, mas nem é porque as pessoas querem, mas porque elas precisam. Sim. Elas precisam de ajuda. Estão vendo que as coisas estão indo para um gargalo. Então, todo mundo está percebendo. E você vê até o neguinho da Beija-Flor, que até comentei isso outro dia numa entrevista. Ele falou publicamente que ele ia sair, depois de 50 anos atuando na frente de uma escola de samba como intérprete de sambas, ele ia sair de cena. Deste cenário, ele vai continuar na escola. Quem deu a dica para ele fazer terapia? A esposa dele. E ele aceitou, com 75 anos de idade. Maravilha. Um exemplo. E ele foi. E na avenida que eu assisti pela televisão, ele foi, e todo mundo em cima, obviamente, para entrevistá-lo. Ele se descontrolou, se emocionou e ele falou, não posso, porque a minha terapeuta me ensinou a respirar. Eu achei incrível, até postei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que era uma Carla Brandão 11, quem quiser tiver aí. E eu até postei. Ele respirou, ele parou, respirou, ele falou, ela me ensinou uma técnica. É isso que eu falo, a amiga é muito bacana, é bom ter amigos, é necessário, faz bem para a saúde mental. Mas para você sair do buraco, a terapia é fundamental. A terapia faz com que você se respeite mais, né? Se enxergue. Se enxergue, se conheça melhor. Se conheça e aí você decida sair daquele lugar. Quando que você encontrou a palavra coragem? Nossa, essa pergunta, ela é maravilhosa, gente. Ela sempre faz as perguntas que são muito específicas e ninguém faz. É uma pergunta ótima. Eu não sei responder claramente. Eu tenho uma ideia dessa resposta. Porque outro dia eu falei, por que será que eu virei embaixadora da coragem de um dia para o outro? Não foi. Tenho 57 anos, trabalho nisso há mais de 16, nesse setor. Então, acho que ela me escolheu. Acho que a coragem resolveu me escolher. Eu precisava, nos meus textos, eu comecei a perceber que eu escrevia muito sobre coragem. Eu falava sobre a minha mãe, que é uma mulher muito corajosa, que me espelho muito nela. Então, eu acho que ela acabou me escolhendo e virou o título do meu primeiro livro, que foi a minha primeira grande obra. Em 2019, eu lancei o podcast também, que é Na Trilha da Coragem. E em 2023, em 20, acho que foi o canal do YouTube também. Então, acho que a coragem acabou me escolhendo, porque ela, na verdade, na tabela de Hawkins, ela é, na tabela que se vocês quiserem olhar na internet aí, ele é o ponto de mudança. A coragem é o ponto, é a virada entre as baixas energias e as melhores energias. Ah, é? Ela vibra em quantos hertz? 200, se não me engano, né? Acho que sim, né? E ela é o ponto de mudança.
ela é aquela do meio. A partir do momento que você encontra a sua essência, a sua coragem, você consegue os melhores resultados. Você começa a enxergar luz no fim do túnel. E eu sempre precisei, apesar de não usar isso de uma forma na internet, eu sempre precisei ter muita coragem para enfrentar muitos desafios na minha história, na minha vida. Então, e a minha mãe também, a minha irmã também, as mulheres da família também. Então, acho que isso me representa e ela acabou me escolhendo. E tá aí doando coragem. Eu acredito muito que isso é minha missão. E você vai unindo a palavra coragem com outras palavras também? Sim, tudo. Nós temos várias palavras, eu já levei no meu podcast, você deve conhecer e conhece, a Heloísa Capelas, que fala de perdão, a Luiz Rey, com a Renata, que também fala muito sobre o perdão, o auto-perdão. Então, assim, eu acredito também, a Márcia Luz, que fala também de gratidão. São palavras que vão vibrando. Então, e cada trabalho vai agregando. O importante é você sair desse mundo que fica aqui nesse círculo vicioso, que se a gente não tomar cuidado, vai tomando conta da gente, e dizer para ele, sabe, eu costumo bater na mesa, pode, Dona? Eu falo assim, o microfone. Quem manda aqui sou eu. É você que tem que dizer para sua mente quem manda. Quem manda aqui é você, controle você a sua mente. Dominar a mente. A mente, porque senão ela tem um sistema próprio, que quem é neurocientista sabe, eu estudei, apesar de não ser neurocientista, que a mente vai te levando para fazer sempre as mesmas coisas, é uma defesa dela. E você vai fazendo sempre a mesma coisa, todo dia. Quando você vê, você está inebriado pelo aquele lugarzinho gostoso, cômodo. Ai, que delícia. Quando você olha, a tua vida tá uma porcaria, mas está gostoso. Para que eu vou mudar? Tomando péssimas decisões. Comendo mal, né? Não bebendo água, não sendo grato pelo que você tem, não sendo gentil com as pessoas. Como é que você vai querer gentileza? Todo mundo quer receber gentileza, você não faz nada gentil? Impossível. Você se depara muito com pessoas que criticam muito o outro, mas não se olham? E cometem esses... Então... E você deve observar muito as pessoas no dia a dia, no mundo social. Como eu te disse, eu estou pegando bastante transporte aplicativo, né? E a gente conversa bastante, eu converso bastante. É um exemplo. Eu observo bem as pessoas no ambiente de festa, né? Naquelas mesas e tal. Eu já observo. Então, muitas vezes, se a pessoa não me pergunta, eu não tenho liberdade, ninguém não me perguntando, eu não tenho nenhum direito de dizer nada para essa pessoa. Mesmo entendendo tudo, apesar dela precisar. Eu só posso fazer isso pelo livre-arbítrio, se ela quiser, se ela pedir. Mas, respondendo a sua pergunta, na minha vida pessoal, é muito mais difícil. Porque é uma dica, você deve perceber isso. Quando você lida com esse tipo de ferramental, quando você pratica isso que a gente está falando, você atrai mais do mesmo. Se você atrai mais do mesmo, você se bloqueia naturalmente de uma forma maravilhosa contra aquilo que não é legal. Lei da atração. Sim. Obviamente, estamos atraindo sua coisa maneira, bacana, como nós sabemos que existe. Se você está no consultório, sim, claro. Mas eu respeito cada pessoa que entra lá para ser atendida por mim, porque ela tem a coragem de querer mudar. Eu já falei isso hoje antes de vir para cá com uma que eu estava atendendo. Eu falei, você está num momento maravilhoso, cheio de problemas, mas você está tentando resolver, se enxergando. Isso é um mérito que muitas pessoas nem isso fazem. Então, eu também respeito muito essas pessoas que ainda não conseguem ter a autorresponsabilidade perfeita, ou mais no flow, mas elas pelo menos querem sair daquele lugar que não é gostoso. E o que qual que é o movimento da coragem? O movimento da coragem é a ação, né? É uma ação que vem do coração. Ação que vem... Ai, que bonito isso. É uma ação que vem do coração. Mães, por exemplo. Como? Mães. Mães. Mães, elas têm coragem, né? Nata. Pelos filhos, né? Sim. A gente nasce corajoso. Todos os seres humanos desse planeta nasceram corajosos. Senão a criança não põe o dedo na tomada. Sim, e entre outras coisas, né? Que a criança faz. E ela é muito corajosa. Ela fala... Ela é muito espontânea, ela é muito... outro dia eu vi uma menininha no Instagram, não sei se vocês viram, que viralizou, em inglês. Ela falando, eu sou muito maravilhosa, mas aqui tem um menino. Aí todo mundo falando, nossa, indireta para esse, para aquele. Então, assim, é uma coisa nata. Mas a gente aqui na Terra, né? As pessoas mais velhas, as pessoas que cuidam dessas crianças, por isso que eu lancei o livro infantil, sem perceber, muitas vezes, vão colocando medo, que coragem não é o oposto de medo. Vão deixando... Não é? Não é o oposto de medo. Vou explicar. Mas elas vão deixando a criança longe daquela virtude nata dela, tão maravilhosa, que hoje, mais velhos, a gente não teria tanto sofrimento se ainda tivéssemos de uma forma natural.
E isso começa a partir de que idade? Depende da Você criação. Depende da família. Da família. Depende da família. Muitas mães, eu já me incluí muitas vezes nesse lugar, eu era antes de eu ter esse conhecimento, a gente só vai repetindo o que a gente aprendeu. A gente chega a ver o filho fazendo alguma coisa, filho, não, vai no parquinho. Não põe a mão na boca, não mexe na areia, não mexe no brinquedinho, não sobe, não vai. Tudo é não, né? Não, É não, muito não, né? Só, entende? É muito chato isso, é muito chato. Deixa a criança cair um pouco, se não vai colocá-la em risco, deixa ela mais livre. Todo mundo quer ser livre. Você não quer ser livre? Você gosta de alguém ficar falando o tempo todo para você o que você tem que fazer? Não. Então, a mesma coisa com a educação dos nossos filhos. A tua pergunta foi... Doni, o que ela perguntou? O que é o movimento da coragem. Então, e aí a gente acaba pegando o caminho, a rota errada. A rota que vai nos afastar da gente mesmo. E aí a coragem é aquele lugarzinho, aquele momento onde a gente consegue retornar pra gente mesmo. Às vezes a gente olha pra gente mesmo e já fala, nossa, tá ruim aqui, hein? Já estraguei um bocado. Mas aí a gente começa a consertar, é melhor do que nada. É melhor do que continuar naquele lugar que parece gostoso, confortável, mas não é. Isso leva à timidez? Quando começa a ser tolhido, né? Por isso que a gente vê muitas crianças que são extremamente espontâneas e de repente se tornam adolescentes. Perfeito! Você vê a criança, depois você vê no elevador, né? Que você vê o filho de um amigo, você fala, nossa, não é a mesma pessoa. Vamos olhar para nossa história. Exato! Como que nós fomos também, né? E o que nos tornamos. E como você também propaga aí, ajuda isso dentro de casa, né? Então, assim, muitas vezes a criança, por medo de se colocar, por bullying que tem, né, que é vítima na escola, ela começa a se fechar para se proteger. E muitas vezes você percebe que a gente não estimula o filho a ele autêntico como ele é. Infelizmente, os pais também foram criados assim e reproduzem esse tipo de comportamento. Sim, é o que sabiam. Não culpo ninguém. Não. Mas agora estamos diante de um Google que você pode aprender coisas, pode ouvir um podcast, pode ouvir uma rádio e falar, não é verdade? E aí, como é que você faz? Tem várias técnicas. Você não vai mudar um comportamento só porque eu estou falando, né? Eu falo sempre isso. Você não vai mudar porque a Carla está falando. Isso não existe. Primeiro, você tem que decidir. A decisão. Sem decidir, você não vai a lugar nenhum. Se você não decidir que você vai, no final de semana, na casa de alguém que você quer, na tua mãe, na sua tia, vai fazer isso e aquilo, você não levanta do sofá. Fica lá, gostosinho, vendo o dia inteiro. Tá bom, né? Tá bom, vendo televisão o dia inteiro. Então, é uma decisão que tem que ter. A decisão vai também pelo amor, né? A gente não tem... Tem gente que confunde coragem com agressividade. Era do medo que a gente falou. Com coragem com agressividade. Coragem não é agressividade. Tem gente que fala, eu enfrento! Não é isso. Então, assim, a coragem, ela é ser você mesmo. E às vezes tem pessoas muito dóceis, muito bonitas, assim, também, muito, né, tranquilas, que são muito corajosas. E a gente nota Irmã isso. Dulce, não era corajosa? Era. Não era uma pessoa tranquila? A gente vê, né? Então, é um exemplo para ficar palpável que coragem não é sair esbravejando ou gritando. E também, como eu falei, não é o oposto do medo. Você pode fazer coisas apesar de ter medo. Eu ensino técnicas também para você entrar numa palestra, que meu filho às vezes fala, mãe, faz a técnica lá, porque eu falo, nossa, a palestra hoje é difícil. Então, eu tenho meu medo, é natural. É o medo do julgamento, é o medo do que a pessoa, se vai dar certo, se vai chover, se vai dar certo, todas as questões técnicas. Mas é você respirar, o que eu falei antes. A respiração sempre faz parte. Né? Sempre faz parte. Ela nos foi dada para isso. E aí você respirar. Se a gente está vivo, a gente está respirando. Não tem quem está vivo que não está respirando. Às vezes está respirando mal, mas tá. Tá. Mas se você respira conscientemente, que é o grande segredo, é gratuito. Tá de graça. É só você respirar conscientemente. Você não consegue ter melhores escolhas e reconhecer-se melhor. E isso faz com que a sua vida seja muito melhor. Por isso que quando eu falo de meditação, as pessoas falam, não sei meditar. É a primeira coisa que me falam. E eu falo, você vai conseguir. Eu consegui em 8 minutos aprender a meditar. E se eu sou agitada consigo, você também vai conseguir. Não é? Mariana? Então, Ariana nata. Quando a gente... Voltando só um pouquinho para as crianças. Bora. Amiga Coragem. Quando você escreveu esse livro, a história simplesmente saiu. O que você queria transmitir ali para esse público infantil? Muito legal. Eu escrevi sem ter programado o que eu escrevi. Eu simplesmente tive uma vontade muito grande de transformar tudo que eu já sabia para pessoas não chegarem ao ponto das pessoas que já me procuravam
com tantas questões e problemas que poderiam ter sido solucionados lá atrás. Então foi com uma vontade verdadeira de quem já estava interessado em autoconhecimento, poder levar isso para casa, ler com o filho, que é o que está acontecendo. Eu fico muito feliz. Recebo, né, relatos que leu com o filho, que o filho está lendo e depois trouxe tal informação. E isso enche de alegria, porque fará com que aquela criança já não precise pegar atalhos e ela chegue na felicidade, que a gente chama de felicidade, muito mais rapidamente, muito mais naturalmente. A gente nasceu para ser feliz. E a coragem e a felicidade estão muito próximas. Sim, a felicidade é o caminho, é uma rota, tem uma seta lá gritando, piscando. Felicidade. Exato. Então é muito gostoso. Só que as pessoas estão muito tristes, muito... as pessoas em geral, né? Então muitas pessoas conversam comigo e falam, o mundo está muito cruel, o mundo está muito difícil. Eu falo, sempre foi. Hoje tem as câmeras do celular para a gente ver o que acontece ali na rua de trás, na cidade ali, no outro estado. Mas sempre aconteceu. Jogavam pessoas para serem comidas por leões. Isso tem assustado as pessoas? Estão muito tristes, porque depende da onde você sintoniza. Coisa simples, é da onde você sintoniza. Quem sintoniza aqui, né, nós estamos captando boas vibrações. Nós estamos antenados com o que nos ajuda a ver a vida sob um ponto de vista melhor. Mas se ao contrário, você só ouve pessoas reclamando, se você só ouve pessoas que falam e fazem coisas ruins, se você está nesse outro caminho, você vai sintonizar naquele caminho, como rádio mesmo, né? É fácil, né? Mas é real, isso não é papinho, é palpável. Tá conectado. Faz um teste. Se você que pegou aqui do nada, a mãe está ouvindo, um irmão está assistindo, faz um teste, depois você me conta, não precisa nem me contar, conta para a Samira, mas nem precisa contar. Essa é a minha missão. Faça isso por você. Por você. Eu falo brincando na terapia que quando a gente morrer, a gente nasceu sozinho. A gente vai morrer sozinho. E quando a gente morrer, eu fico imaginando assim, eu imagino, né? Como vai ser um comitê, ou vamos ser recebidos por alguém, né? E vai falar, e aí, Carla, como é que foi? Como foi a vida? E aí, beleza? Foi lá, bom? Aí a pessoa fala assim, né? Se eu fizer isso. Foi bom, mas tivemos aquele cara que me atrapalhou, aquele relacionamento que não foi bom. E você fez o que com esse aí? Né? Decisão, né? O que você fez? Não, na verdade, eu tinha aquele problema assim, quebrei meu ombro, que é verdade. Mas você fez o que com isso? É isso que é viver. A gente não vive no mar sem ondas, né? E aí a gente tem que todo dia decidir ser feliz. É uma decisão diária. É um ecocardiograma, né? Então, tem altos e baixos. Sim. E muito rapidamente. E não dá para você também... Eu entendo por empatia, eu estudei sobre inteligência emocional, eu sei que tem pessoas numa realidade muito diferente da minha. E eu entendo e procuro por empatia ajudá-la dentro da própria contexto onde ela vive. Tem situações muito difíceis, mas você não é obrigado a nascer e morrer nesse lugar sem ser feliz. Muitas coisas você pode ser feliz com um bolo agora. Se fosse agora um bolo de laranja. Nesse horário? Um bolo de laranja da minha tia Cacá. Nossa, eu ia comer achando a coisa mais legal do mundo, gente. Traz bolinho de laranja. felicidade. Um momento feliz demais. Entende? Então a gente pode ser feliz com um pouco. Um bolinho de chuva da minha avó agora, hein? Lembrou da avó. Se alguém for vó, aí faz um bolinho de chuva pro neto. Ele vai lembrar, eu tenho 57 anos, ele vai lembrar pro resto da vida. E a gente lembra mesmo, né? Essa memória afetiva. O sensorial. É o sensorial. É o que a gente sente que faz a gente lembrar. E é o que a gente sente que faz a gente aprender. Não é o intelectual. Você faz aqui todo dia, um quanto de especialista vem aqui. E muitas pessoas ainda estão no mesmo lugar. Torço para que não. Muitos aí do outro lado, já torço para que estejam no caminho. E eu também não estou no lugar que eu quero ainda. É um caminho. E eu procuro usufruir do caminho. Estamos aprendendo, né, Claro, eu, você, ele, todo mundo. Mas o importante é a gente estar no caminho. Então, o legal é a gente estar no caminho. Então, você que está aí do outro lado, muitas vezes a gente percebe que é mesmo a gente falando, não assimila. Vai pelo sensorial. Um bolinho de chuva com papo gostoso. Um cafezinho com um bolinho de laranja e você conversa com seu filho e troca uma ideia. Às vezes conta das suas fragilidades, que você quer bancar achando que é coragem, só o fortão, né? E aí, quando você se mostra frágil, que a coragem é uma situação de vulnerabilidade. Quando você se mostra, aí você mostra que você também errou, também chorou, também passou por dificuldade. E o filho fala, então se você conseguiu, eu também consigo.
mesmo com as dificuldades. É isso, até mais, né? Porque tá fazendo melhor pro filho. Exato, que você foi exemplo, né? Não é? É. Tivemos aí recentemente o Dia da Felicidade, o Dia Internacional da Felicidade, tem vários eventos. Agora estamos falando mais de felicidade, com mais propriedade, né? Sim. A ciência da felicidade aí fazendo parte, você fez uma postagem também, falando de felicidade. Dia 20 foi, né? Foi dia 20. Quando você fala, e Dia da Coragem é dia 8 de maio? Exato. 8, né? 8 de maio, exatamente. 8 de maio. Então, guardem essa data também, que é muito importante, assim como o Dia da Gentileza. Sim, né? eu sempre aproveito também essas datas pra gente fortalecer. Para lembrar cada vez mais desses valores. Reforçar, né? Exatamente. Perfeito. São valores, né? São valores. E quando a gente fala de felicidade, eu nem vou perguntar o que é felicidade para você, mas quando a gente fala dessa ciência da felicidade, que mexe tanto com as nossas células, com os nossos neurônios, tudo isso faz com que a coragem seja mais prática. Sim. Eu vou responder o que é coragem pra mim. Vai? Vou. Responde. Eu tive uma memória aqui do que é coragem pra mim. Ontem, como eu disse, foi meu aniversário. E eu tenho um filho de 26 anos. E aí, num determinado momento, a cantora cantou uma música linda. E até me emociono. Ai, meu Deus. E aí, ele me abraçar. E depois a gente dançar juntos. Sambar juntos. Dançarmos juntos. Pra mim, aquilo, eu agradeci tanto ao meu filho. Delícia. E aí, é nisso que a gente tem que se apegar, sabe? Usar esse rapport, usar esse momento de relembrar coisas que nos trouxeram felicidade. Trazem a sensação de felicidade de novo. Ao invés de reclamar, clamar de novo por alguma coisa ruim, que a gente possa usar essa técnica para a gente trazer de novo as coisas que foram boas. E a gente está, às vezes, esperando um ônibus, está demorando, tá saco isso. Aí você fala, enquanto você está lá, ao invés de ficar lá trazendo coisas ruins para as suas células, nossa, aquele bolo de chuva, ou então dançar ontem com meu filho. Nossa, meu marido hoje mesmo atrasado me deu uma carona até tal lugar. Já muda. Muda o sensorial mesmo, Muda né? o sensorial. E são coisas que estão disponíveis. E muitas vezes a gente acha banal, faz parte. Não faz mais do que a sua obrigação. E às vezes a gente tem que sempre relembrar que muitas vezes há uma autossabotagem e a gente não lembra de recorrer a esses recursos. Exato. E também a felicidade, respondendo a sua pergunta de fato, é também o caminho, não o final, o destino final. Porque se for longe, você já imaginou quanto tempo infeliz para chegar no feliz? Não, e a gente vai aproveitando a felicidade com o todos possível, os dias. Com o possível. Se eu sair daqui hoje, agora, para ir para os Estados Unidos, de avião, não sei quantas horas de cor, mas com certeza devem ser umas 10. Se eu esperar 10 horas para ser feliz, não, eu vou ser feliz com um negocinho que eu vou comer, eu vou ser feliz com alguma coisa que eu vou ouvir, eu vou ser feliz com alguma coisa que eu vou lembrar, nossa, minha mãe, que não queria tanto ter viajado, não conseguiu, mas ela pagou para mim, não sei o quê. É no trajeto, né? É no trajeto. Você vai chegar, felizão lá, já valeu a pena 10 horas. Ao invés de perder 10 horas para chegar para lá, para falar, cheguei. Chegou, era isso? Estados Unidos é aqui? Estados Unidos, hein? E são todas emoções que vão vibrando dentro da gente. E nos trazendo saúde. Além disso, né? Porque é saúde. É saúde. A pessoa é comprovado pela ciência, você sabe, né? Obviamente, você é uma pessoa que sempre fala sobre isso aqui, mas vou retocar. Já foi falado, estudado e comprovado que muitas pessoas que têm câncer, muitos cânceres são advindos de situações emocionais negativas. Então, a ciência já explicou, claro, não dá para falar, não dá para brigar, seja feliz que você não vai ter câncer, não é isso. Também temos alimentos, também temos a situação do ambiente, tem outros fatores. Mas o que a gente pode controlar, a gente controla. Sim. Se a gente pode controlar, que a gente faça o possível por nós. Porque, como eu falei, a gente nasce sozinho, morre sozinho, ninguém vai fazer por gente. É atenção plena. É manter essa atenção sempre no que estamos sentindo. Exatamente o que for possível, porque realmente nem sempre dá para ficar o tempo todo. Mas você lembrou, você volta, né? Então muitas aí vezes a gente não lembra. Não. Aí a gente tem que depois também analisar por que não lembrou, Perfeito. né? De se socorrer. Perfeito. Senão a gente se lasca todinho, como eu falo. Não é? Aí a gente fala também de outros assuntos que estão muito aí em voga também, que tá todo mundo falando de saúde mental, né? E eu já junto saúde mental com saúde emocional, porque eu acho que elas andam muito juntas e, como você disse, afeto físico, né? Ou seja, a saúde física também faz parte disso. Sim, já falavam os filósofos, mente sã, corpo são, né?
Já sabiam de tudo. Já sabiam. Né? Você agora, como você está atendendo muito mais hoje, você com as mentorias, qual que é o rumo que nós estamos tendo, né? O que você visualiza a respeito dessa questão de saúde mental, que com a pandemia realmente não há psiquiatra que dê conta? Gente, falando, sem querer ser fatalista, mas é uma realidade, há muitas pessoas hoje em desequilíbrio emocional. Muitas. Muitas nem entendem o que está acontecendo. Sim. Muitas têm doenças que não sabem que podem ser curadas curando a raiz dessa doença. Não adianta muitas vezes tomar um remédio ou fazer um tratamento. Há muitos estudos também sobre isso. Você tem que procurar entender por que você tem aquela doença. O que originou aquela doença. Luiz Hay fala muito sobre isso, né? E você entendendo, de fato, você cura. Você faz a sua parte para isso. Mas como não nos ensinaram, a pandemia veio chacoalhar, cada um se segurou como podia, né? Com a sua família, com a sua história, com as suas crenças, com o que é possível. Muitas pessoas acabaram desequilibradas. E vão fingindo que não estão desequilibradas. Mas uma hora a conta vem. E eu percebo em consultório, eu percebo nas mentorias, pessoas que nunca imaginariam estar na minha frente e precisaram estar. Fico grata por elas terem buscado, fico feliz por elas por terem buscado essa ajuda. E eu percebo que ainda é um discurso que parece mimimi. Até escrevi na minha coluna sobre isso recentemente. Para muitos, ainda é mimimi, saúde mental. Infelizmente. Mas eu falo que às vezes o nosso vizinho está com algum problema e você nem imagina. Porque por vergonha do julgamento, ela esconde todos os sintomas. E você não sabe quanto aquela pessoa que às vezes está do teu lado está sofrendo. No meu podcast, eu entrevistei uma menina que trabalhava numa rádio, inclusive. Há muitos anos esse podcast. Ela colocou o problema dela, Isabela Medeiros. E ela falava o quanto ela sofria na frente de todo mundo e ninguém percebia. Tá todo mundo desesperado para resolver as questões. Ninguém está prestando atenção no outro. Nem percebia nela o que ela passava. E ela tinha problemas que ela conta, não estou abrindo nada, que não é nada de consultório, foi do podcast. E ela, ao tomar banho, ela saía molhada, achando que tinha alguém entrando na casa dela mais de 15 vezes. Uau! Ninguém imagina que essa pessoa está passando por aquilo. E ela tinha que esconder, não é mimimi. Então, por que não normalizar falar sobre isso para que as pessoas possam soltar, para que possam pedir ajuda, para que possam receber ajuda? E muitas vezes não é uma coisa tão barata, as pessoas acham que é muito caro, porque tudo que é mais assim as pessoas acham que é caro, e às vezes não é. Mas precisa pedir ajuda. Eu dificilmente eu nego, impossível eu negar ajuda para alguém, por exemplo. Eu não nego, já te falei até. Virou terapeuta de Uber. Exatamente. Virei terapeuta de Uber, porque eu não consigo dizer não. E aí a pessoa fala, às vezes começa falando, porque tem um vizinho, um amigo, daqui a pouco ele já abre que é ele mesmo, entendeu? Tá desabafando. Tá, ele pegou confiança, também tem um jeito de fazer. E eu quero ajudá-lo, nunca vou expor nem a pessoa. Aliás, é uma regra básica da psicanálise, onde eu trabalho, o lugar onde eu trabalho. Então, assim, hoje, temos que entender que não é mimimi. A gente tem que procurar, claro, aí tem já pessoas que me perguntaram, vai ter agora, você sabe que vai ter que ter mais cuidado sobre saúde mental dentro das empresas. Aí as pessoas falam, Carla, mas como saber se a pessoa não está mentindo? Porque a gente não tem como confirmar isso. Olha, eu te digo que temos médicos, psiquiatras, temos especialistas, temos pessoas que estudam para detectar e, claro, saber se é verdade ou não. Não dá para usar isso como argumento para você não olhar para isso de frente. Você já chegou a ouvir isso? Muito. Muito. Que Fico loucura. revoltada. E eu fico revoltada. E eu fico revoltada, mas eu tenho entendimento que eu não posso ter os meus argumentos têm que ser de uma forma que essa pessoa escute, como a gente falou agora no começo do Rubem Alves, que ela me escute e que seja útil para mudar a vida de alguém quando eu mudo a forma dela encarar isso. É aí o meu trabalho. Não adianta falar, tá bom. Não, isso não vai fazer ela mudar de opinião. A questão emocional do outro pode atingir a minha saúde mental? A forma como emocionalmente a pessoa se dirige a mim pode me afetar mentalmente e me trazer um burnout, me trazer uma ansiedade?
Sempre com as perguntas da Samira, né? Terrível ela. Boa pergunta. Boa pergunta. O burnout vem disso? É assim, Samira. Burnout, depressão, ansiedade, outros transtornos vem muito do que você aceita, do que você consome, do que você engole. E a gente é treinado para engolir, né? É. Então, a gente é treinado para engolir, tanto emocionalmente, relacionamentos abusivos, tanto no trabalho, porque você precisa pagar suas contas. E quando você vê, aí que você percebeu que você deixou passar. E aí, não foi o joelho que começou a doer, foi tudo que desregulou. Tudo. Não pode normalizar o que está acontecendo. Não, você tem que... Por isso que você tem que pedir ajuda, tem que entender, tem que se conversar, não é mimimi. Você pode ter que chegar e falar. Você pode expressar isso. E aí, quando você tem que ficar escondido, como que você vai ser ajudado? E aí, eu falo, não é mimimi, não é frescura. Se você, respondendo a sua pergunta, se alguém chega na sua empresa ou na sua casa e fala que está com o joelho doendo, você vai desconfiar? Dificilmente. Ela precisa mancar para você acreditar? Dificilmente. Por que se é que está com burnout, você vai falar, vá, que está com burnout. O que você está sentindo? O que te aconteceu? Agora, respondendo a sua pergunta, não deveríamos, e é isso que a gente aprende, e deveríamos cuidar, ninguém é culpado por passar pelo que passa, mas a responsabilidade nos mostra que não é a culpa, mas a gente tem ferramentas, a gente tem autoridade para não deixar que a emoção do outro afete a sua. É aí a chave da coisa. Se a emoção do outro você não deixar afetar você, você está blindado. E como fazer isso? Técnica, estilo, jeito. É como ensinar você a comer. É como ensinar você a fazer uso do computador. É como nos ensinaram no começo de entrar no Google e entender como que funciona. Uhum. A gente aprende. Por que não aprende a fazer isso? Aprende. Aprender a ter um bloqueio. Um bloqueio. Isso não me afeta. Exato. Não pode ir para casa transferir a raiva, a tristeza para o seu filho, para o seu marido, para o porteiro. Porque, Carla, eu sinto que muitas pessoas até reclamam porque normalmente, quem é o agressor acaba fazendo isso também por sadismo, né? A gente tem muitas questões também, exatamente, mas assim, narcisismo, tem todas essas questões envolvendo, e essas pessoas elas também são doentes emocionalmente, e a saúde delas mental está com dificuldades, mas se você está se relacionando com ela, salve a sua saúde. Ele que vá por conta dele. Se for um familiar e você perceber esse comportamento, procure conversar e oferecer ajuda. Porque ele não tem noção de que ele é assim, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas entram em depressão do lado da gente e a gente não percebe que está entrando num caminho de depressão. Exatamente. NR1 é uma lei, né, que vai passar a valer... Em maio, final de maio. Final de maio. O que diz essa lei? A gente está falando de saúde mental aqui. Bomba, bomba, bomba. Quem for empresário, tiver um familiar empresário, dono de alguma loja, quando tiver uma empresa de médio para grande porte, precisa estar atento porque vai ter punição legal. Porque foi uma coisa que foi regulamentada, uma norma que foi modificada, inseriram a saúde mental nessa norma, onde os RHs já têm que cuidar, fazer uma série de coisas, mas agora, há um ano quase, isso foi colocado como norma. E agora eles deram prazo para entrar em vigor. Só que ninguém, a gente sabe, deu a menor bola para isso. Entra em vigor no final de maio. Já está um rebuliço, porque temos agora praticamente 2 meses, estamos no fim de março, temos praticamente 2 meses, acho que é 26 de maio, estamos já 24 de março, 2 meses para entrar em vigor. Onde as pessoas que cuidam nas empresas, dos funcionários, dos seus colaboradores, vai precisar ter algumas ferramentas e normatizações para que você ofereça para o seu funcionário melhores condições para que ele mantenha a saúde mental dele. Aí você fala, muita gente fala, e o que eu tenho com isso? É como antigamente falava que bom, não vou entrar nisso, mas o que eu tenho com isso?
Agora você tem muito com isso, porque senão você tem que pagar algumas multas. E a multa é alta. A multa é alta, vai depender do número de funcionários, do nível, do que é, de tudo mais, mas vai ser uma responsabilidade da empresa ter um ambiente com menos assédio, com mais canal de comunicação para que você verbalize se for assediado e com outras ferramentas para que você não se sinta prejudicado mentalmente. O que nós entendemos por assédio? Temos vários tipos de assédio, em várias nuances. Eu vou dar alguns exemplos. Tem o assédio moral, principalmente, que é o mais comum, obviamente, porque é o menos passível de você provar, né? Então, um assédio, muitas vezes, é você gritar com seu funcionário. Nem se grita com o filho, mas tem gente que grita, né? E leva esse comportamento tradicional para dentro de uma empresa. Sendo que ele não é seu filho, ele não é nada seu, além de um funcionário. Então, você tem que tentar falar com todas as letras o que você precisa, claro, mas com todo o respeito que esse funcionário merece e tem que ter. Também um funcionário sendo tratado assim vai entender, como no metrô. A gente sabe que quando o metrô chegou no Brasil, né, eles entenderam que tinha que deixar o metrô sempre limpo, sempre organizado, para não parecer o ônibus que é sempre sujo e uma bagunça. É uma coisa que você percebe que é assim que funciona, também preciso me comportar. Então, a mesma coisa, o funcionário vai entender que ele tem um canal de comunicação, que ele vai poder escrever de forma anônima, que ele vai poder pedir ajuda, que ele vai poder ter o suporte de um departamento para poder provar alguns tipos de assédio. E todo mundo com palestras que eu também estou fazendo e estou começando a ser chamada para fazer nas empresas, as empresas, os funcionários e os líderes vão entender. E muitas empresas já promovem isso, entendendo, eu fico muito feliz. Mas outras mais vão ter que entender que é um trabalho conjunto. Né? Não é só você entrar para trabalhar pela porta e falar, remem, remem, remem. E você lá no alto do remo esperando eles remarem. Acabou isso, sabe? É claro que já me perguntaram, até na palestra que eu fiz há 2 semanas, num lugar maravilhoso, que me perguntaram, cara, você acha que vai funcionar? Eu falei, essa não é é uma boa pergunta, mas eu vou te fazer outra. Eu vou te devolver com uma outra que o Tony Robbins fala que a melhor coisa, a melhor pergunta é melhor que uma boa resposta. Se vai funcionar ou não, não importa. O melhor é, você vai prestar atenção no que está sendo falado? Você vai entender que isso é uma necessidade? Você vai começar a entender que você está parecendo um bicho dentro do trabalho? As empresas precisam se humanizar. Sim, né? Humanizar. Porque quando você usa aquele instinto animal para defender a sua caça, para defender o seu dinheiro, você toma atitudes que não são bacanas. Você quer passar para trás alguém, ou então se você é passado para trás e fala, putz, para não me passarem para trás, eu vou ter que mudar meu comportamento. Se você tem um canal de comunicação, se você tem um líder empático, você tem melhores resultados para começar. E você volta para casa mais leve, mais bacana, e a vida é melhor. Por isso que a Finlândia saiu como o país mais feliz do mundo, sabe? E a gente fica nessa. E por que, gente? Não tem lógica. Considerado um dos países mais ansiosos do mundo, se não mais. A OMS nos diz que nós somos o mais ansioso do planeta Terra. E olha os sintomas que a ansiedade dá, né? Oxa. São vários. Muitos, muitos. E é muito triste ver jovens, jovens, também há pesquisas que jovens já estão muito ansiosos. Jovens, que antigamente, né, a gente achava que era uma coisa do trabalho, da cobrança. Não, jovens, na tenra idade, já estão crianças, já estão passando por esse processo. E a culpa é só da tela? Não, a culpa não é só da tela. A culpa não é só da tela, porque ela aprende olhando, por mimetismo também, né? Então, ela também se espelha no que ela vê, no que ela vivencia, no que ela ouve, em casa, na escola. Nos medos que ela sente, Nos medos que ela sentem e não são esclarecidos, porque medo todo mundo tem. Mas se você pega essa criança com atenção, pelo braço, pela mão, no colo, e conta que o medo é algo que você criou na cabeça. Né? O medo existe, mas ele, na verdade, é uma imaginação. Muitas vezes ele não é palpável. Então, você vai mostrar para a criança que não tem por que ter medo daquilo, porque explicando várias coisas. Ela não tem background, ela não tem bagagem para entender. Você tem. Sim, é verdade. Então, ajudemos as crianças para começar. Cobremos menos essas crianças, porque cobrança também, tudo que é demais faz mal. E elas vão ser os nossos trabalhadores daqui a 15, 20, 30 anos. E a gente está com a inteligência artificial chegando junto, e chegando vai ser bem puxado para essa geração. Pois é. E como que é fiscalizada essa lei?
Pelo governo federal. Através de relatórios que os RHs têm que fazer. Ah, papai. Vai ter que estar documentado. Vai ter que alguém assinar. Então, você vai ter que ter uma responsável assinando. Eu não sei como eles vão fiscalizar. Isso não é... Né, Existem relatórios. Isso não é uma coisa que eu domine. Mas tá aqui a terapeuta disponível para prestar, né? Para fazer palestras, para atender as pessoas. Dar um suporte. Eu acho que isso é um campo também muito interessante para o trabalho dos psicólogos, dos terapeutas, dos psicanalistas. Com certeza. Não é? É uma forma de não atender só pessoas físicas, mas você atender de uma forma mais ostensiva pessoas jurídicas que vão acreditar que é importante cuidar da saúde mental ali dentro da empresa. Um bate-papo, né, com um terapeuta, muda tudo. O diagnóstico pode ser totalmente diferente do que o grupo todo imaginava, né? Sim, porque, como eu falei, antes eu não ia buscar ajuda de uma amiga, da amiga 2, da amiga 3, da amiga 4, eu só consegui entrar no eixo quando eu fui atrás de um especialista. Quando eu fui entender o que estava acontecendo comigo e ver as ferramentas que eu tinha para poder resolver a minha vida. E muitas vezes a gente não tem o tempo para o horário do café também, para poder conversar, não é? Acho que tem tudo isso que vai entrando em jogo. Vamos doar coragem? Bora, eu adoro. Me deu vontade de doar coragem antes de terminar o programa, nos minutos finais. Tá aqui o livro da Carla, esse é o primogênito dela. Meu amado. Né? É o Doe Coragem, é hashtag Doe Coragem. Abre numa página, você... Abre numa página e vamos doar coragem para os nossos ouvintes e seguidores. Nossa, eu sou muito sua fã. Sério, eu ia falar isso, abrir um livro, abrir um pedacinho, falar uma mensagem final. Ela já se antecipou. Eu não trouxe meu óculos, mas eu hei de conseguir. Mas isso é coisa de jornalista, amiga. A gente já está aqui conectada. Mas eu sou sua fã, posso? Vamos aproveitar que a profissão ainda existe. Mas ainda vai existir há muito tempo. Mais autoestima, olha que bom. Não dá tempo, acho que, de ler tudo. Eu vou ler uma parte, porque tem duas páginas. Você lê um pedaço, eu leio. Eu tô sem óculos, eu tô numa situação difícil aqui. Mas vou tentar. Eu acho que eu vou precisar, porque eu não tô enxergando muito bem tudo. Então vamos lá. E eu não vou conseguir interpretar. É uma fonte 10 aqui, entendeu? Eu trouxe meu Vamos óculos. lá. Tá ali. Hashtag mais autoestima. Deixa eu virar aqui o livro. Muito se fala, muito se tenta, mas o motivo pelo qual é tão difícil conseguir autoestima é que me instiga. Provavelmente pelo fato de que a cobrança, os modelos impostos e a busca constante por boas performances fizeram as pessoas mudarem o referencial que codifica o assunto. Em uma busca rápida na internet, achei as seguintes definições. Autoestima, qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Vaidade, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, eu queria entender as razões pelas quais pagamos cursos, lemos a respeito, focamos em um propósito, saímos de casa acreditando que tudo vai ser diferente. Mas basta um contratempo e voltamos à estaca zero? O que falta então? Falta decisão. Eu vou terminar aqui, porque ela termina com essa decisão, mas aqui ela já dá uma dica do quanto é importante praticarmos exercícios 21 dias seguidos para mudanças de hábito. E amarrou o nosso papo, porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre decidir, né? Tá aqui, ó. Por isso que eu terminei. O que falta, então? Falta decisão. Então, a palavra de hoje é autoestima. Exatamente. Olha, Doamos a coragem. Em 2018 tem todos os temas, saiu correlato ao que a gente falou. E antes da pandemia. Não, porque o universo, ele é assim, é um oráculo. Abriu o livro, ele é um oráculo. Sim. Tá acabando o nosso programa. Obrigada. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, tanto aqui no YouTube como no Instagram. São tantas transformações aqui, né? Eu acho que a gente podia ficar falando também de mercado de trabalho, dos adolescentes se preparando para esse momento hoje, da falta de coragem e da coragem de todos eles. Mas eu acho que a gente tem aí um campo muito aberto e vocês podem acompanhar a Carla. Quero que você olhe para a nossa câmera da verdade. Adoro. Aqui, você gostou? E deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, querido ouvinte, eu sou muito grata por estar aqui.
De verdade, eu sou fã de Samira, não estou puxando o saco dela. E eu sou muito grata por ter você do outro lado, que já mostra que você tem interesse em melhorar-se como pessoa. Porque, em suma, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Eu acredito muito nisso. Ninguém está aqui a passeio, simplesmente. Então, que as minhas palavras tenham sido úteis e que, me acompanhando, você também possa se inspirar bastante com o que eu falo todos os dias lá. Mas que, primeiramente, você olhe para você com mais complacência, com mais amor, com mais respeito. Você tem uma história, você tem uma vida. As dificuldades vêm, nem sempre a gente consegue passar por elas de uma forma fácil. Eu entendo, já aconteceu isso comigo. Mas o importante é você se permitir errar, recuperar, dar 3 passos atrás, pegar fôlego e ir forte para frente, porque você merece ser feliz, de verdade. Que vibe boa que tem a Carla, né, gente? E elas já me falaram assim, nossa, que simpática sua convidada, chegou toda sorridente. E assim mas ela ficou emocionada aqui. Você ficou emocionada várias vezes hoje, hein? Eu falo com o coração. E assim é. Carla, obrigada, viu? Sempre um prazer te receber aqui. Eu agradeço. Cada vez que a gente fala de coragem, de felicidade, de autoestima, agora a palavra autoestima vai entrar, e como diz aqui o subtítulo, Manual Divertido de Viver o Agora. Está disponível? Está disponível em todas as plataformas. Assim todas, como a as Amiga principais. Coragem. Quer dar um presente para sua criança? Amiga Coragem. É o caminho. Acabou o programa. Muito obrigada pela Eu que te assistência agradeço, técnica. viu? Obrigada, te desejo Samira. muito sucesso. E como seu aniversário foi ontem, que esse novo ciclo seja maravilhoso. Essa jornada de vida é incrível. E eu você te sabe desejo disso. mais coragem, porque eu sou fã da sua coragem. Eu sou muito fã sua também. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco temos o Jornal da Boa Notícia. Amanhã eu volto com o nosso Mundial e você. E eu já desejo a você uma excelente semana. Até!